Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Herberson, serei o professor de matemática de vocês, certo? Vamos iniciar a aula de hoje com o primeiro capítulo do material didático, que é Conjuntos Numéricos, tema 1, Números Naturais e Inteiros. Vamos ver primeiro qual a importância dos números, né? Aonde é que esses números são utilizados? Bem, eles podem ser utilizados para contar, medir, expressar datas, certo? Endereços. Ele faz parte do nosso cotidiano há muito tempo. Por isso que muitas vezes passa despercebido a sua utilização, certo? Podemos ver como exemplo aí no slide, ó, que ele é utilizado em barra de código. Na questão do endereço do GPS, sempre tem as coordenadas ali embaixo, as posições. E também, né, para poder passar troco, a questão econômica, que embora a gente não tenha costume de ver como ele é aplicado de maneira escrita, em folha, a gente sempre utiliza ele no cotidiano, como eu acabei de falar, para passar troco, vender algo, alguma mercadoria, certo? Outro, como é que esses números se estruturam? Qual a estrutura deles, né? Bem, temos aí, ó, o número a partir das dezenas, centenas, unidades de milhar, décimo, centésimo e milésimos, certo? O que a gente costuma utilizar mais é a casa das dezenas. Como assim? As dezenas é como se fossem pequenos blocos de 10. Vamos utilizar esse exemplo que está aí, ó. Temos aí no caso 34, onde tem a primeira dezena. O que é que isso significa? Que aí tem 3 bloquinhos de 30, mais um bloquinho com 4 unidades, certo? Então a gente costuma utilizar somente essas 4 primeiras unidades, né? E centenas, o que é que significa esses 234? No caso aí os 200 significa que tem 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades, certo? E esse outro aí, o primeiro, unidade de milhar, significa o quê? Que nós temos um bloquinho com 1000 unidades, certo? Vamos agora entender como o conteúdo é sobre conjuntos numéricos, precisamos entender o que é um conjunto, certo? Então, o que é um conjunto? A gente já tem uma noção do que seja um conjunto, porque a gente utiliza muito no cotidiano. O que é um conjunto? Um conjunto pode ser um grupo de números, um grupo de objetos, certo? Um grupo de animais. É uma porção de alguma coisa, uma porção de algo. Por exemplo, conjunto dos dias da semana pode ser o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou pode ser também conjunto dos números pares, que é o quê? 0, 2, 4, 6, 8 e infinitamente, certo? Não somente de números ou de letras se faz um conjunto, pode ser um conjunto de objetos também. Um conjunto de que tipo de objeto? Qualquer um que a gente possa imaginar. Pode ser um conjunto de celular, um conjunto de mesa, um conjunto de cadeira, certo? Então essa é a noção de conjunto. Bem pessoal, agora vamos ver as formas de descrever um conjunto. O conjunto ele é representado por uma letra maiúscula. No caso do exemplo aí dos números, conjunto de números, eu utilizei para representar esse conjunto a letra maiúscula A. Igual, ponho ele entre chaves e os elementos, que é o que? É o que fazem parte desse conjunto, são separados por vírgula. Então, para mim poder descrever um conjunto, eu tenho primeiro que representar ele por uma letra maiúscula, depois colocar seus elementos entre chaves e entre esses elementos eu ponho um vírgula. No caso aí, ó, 0 é um elemento, 2 é outro elemento desse conjunto, que está separado por vírgula. E assim sucessivamente, como é o caso aí, ó, do conjunto dos divisores de 12. Que coloquei D, um D maiúsculo, né? Coloquei entre
entre colchetes aí, coloquei 12. Agora, entre chaves, eu representei um conjunto, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 6 e 12, certo? Então, essa é a forma de representar um conjunto. Ah, mas você falou que poderia ter conjuntos de objetos, não de letras ou números. Como eu faria então, como eu descreveria então esse tipo de conjunto? Da mesma forma, certo? Colocando os elementos entre vírgula. Opa. Pronto. Outra forma de representar os conjuntos é através do diagrama de Venn. Por exemplo, temos aí, ó, o conjunto C, que é representado por um círculo, né? E dentro desse círculo tem todos os elementos A, D, B e C. Outro conjunto aí é o conjunto D. A gente põe um círculo representando um conjunto e o que está dentro dele são os elementos E, G, H, F. Outra forma de representar os números é por meio da reta numérica, certo? O que é essa reta numérica? No caso, eu ponho uma reta e ponho as setas nas pontas, certo? Indicando um sentido. Bem, quando eu tenho essa setinha no final, significa que vai até o infinito, certo? Vai de menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e continua. Do mesmo jeito, se a gente for para o lado direito, vai 1, 2, 3, 4, 5 e continua, certo? Agora vamos aqui para a lousa, para a gente ver como é que a gente pode descrever esse conjunto C. Primeiro, como a gente pode fazer para descrever esse conjunto C? Eu ponho uma letra maiúscula, no caso que é o C, é igual chave, né? E ponho os elementos entre vírgula, no caso. Vou colocar aqui A, B, C, D. Pronto. E como eu poderia representar o conjunto D? Da mesma forma, ponho uma letra maiúscula D, igual, abro a chave e ponho os elementos em letra minúscula. E, G, H, F. Pronto. Agora vamos representar uma reta numérica. Como é que eu represento essa reta numérica? Posso fazer o seguinte. Vou colocar um N, pode ser qualquer letra, sendo ela maiúscula. Vou colocar N é igual. Abro a chave aqui e ponho, neste caso, menos 5. Ponho 3 pontinhos logo aqui no início. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E 3 pontinhos no final. Pessoal, a única diferença que tem do primeiro conjunto para o segundo conjunto, qual é? Aliás, do segundo conjunto para o terceiro conjunto, é esses 3 pontinhos aqui, ó. O que é que isso significa? Significa que a numeração continua, não para aqui, é infinito para esse lado esquerdo. Aqui não, aqui é um conjunto finito, que tem 4 elementos, ó, separado por vírgulas. No caso desse aqui, eu não tenho só esses elementos aqui, eu tenho mais elementos. Pode ser menos 6, menos 7 e assim sucessivamente. No caso, esses 3 pontinhos significa até o infinito. Na reta numérica, é representado da seguinte forma. Se fosse até o menos 5, eu teria um tracinho assim, menos 5. Certo? Mas no nosso caso, vai até o infinito. Então, eu vou ter uma reta assim e uma seta apontando para lá. Significa que vai até o infinito. Certo? Então, essa é uma maneira de representar tanto o diagrama de Venn quanto a reta numérica. Certo? Pronto. Agora vamos para a relação entre elementos e conjuntos, certo? Ó, se o elemento X pertence ao conjunto A, então escrevemos que X pertence a A, certo? Ou lê-se
X pertence a, que é a mesma coisa. Eu utilizei o pertence, eu acabei de repetir a mesma frase, como se eu tivesse colocado esse ezinho aí, ó, de pertence dentro dessa frase que está logo acima, ó. Então escrevemos X, esse ezinho pertence a. E caso um elemento não pertença ao conjunto A, então a gente escreve X, o mesmo ezinho não pertence a A. Vamos melhorar indo para a lousa, certo? Então, a gente está olhando a relação entre elementos e conjunto. No caso, se um dado elemento, vamos supor, vamos fazer aqui, descrever tudo. Vamos supor um conjunto A com o seguinte elemento: 1, 2, 3. Pronto, só isso. Como é que eu posso representar ele no diagrama de Venn? Faço um círculo, ponho o nome do meu conjunto, que é A, e os elementos dentro. 1, 2, aliás, sem vírgula, certo? 1, 2, 3. Se eu pedisse para representar esse conjunto na reta numérica, como eu falei, escreveria uma reta numérica, colocaria 1, 2, 3, certo? Agora vamos para a questão de pertinência. Como é que eu sei se um dado elemento pertence ou não àquele conjunto? Como é que eu escrevo? Um exemplo aqui, ó. 1 pertence ao conjunto A. Como é que eu represento a questão do pertence? Eu escrevo um ezinho assim, ó. Certo? 1 pertence ao conjunto A. O elemento 1 está dentro de A. Se caso eu escrevesse assim, 4A, eu poderia colocar aqui 4 pertence ao A? Não, né, pessoal? Porque não está aqui dentro do conjunto, nem aqui, né? Então, ele não pertence ao conjunto A. Isso é a relação de pertinência. Se pertencer, eu represento por essa letrinha E aqui, certo? Caso não, eu escrevo dessa forma aqui. Só mais um exemplo, né? Vamos fazer outro conjunto aqui, bem rápido, um conjunto B, representado por essas letras aqui, né? Representado por B, os elementos A, B, C, D. Vou escrever a seguinte sentença. Vou colocar aqui, vamos supor que AA D. Não, deixa eu colocar outro elemento aqui, um F. Então, como é que eu faço essa relação de pertinência? Eu me pergunto, A está dentro do conjunto B? Se estiver dentro do conjunto B, então ele pertence. Aí eu pergunto, F está dentro do conjunto B? Como F não está dentro do conjunto B, logo ele não pertence. Simples, né, pessoal? Só isso. Agora vamos para o outro slide. Agora vamos ver o que, pessoal? Os tipos de conjuntos, certo? O primeiro, conjunto vazio. É um conjunto que não tem nenhum elemento. Por exemplo, como é que eu represento isso? Conjunto A é igual, não põe nenhum elemento aqui dentro, porque é um conjunto vazio. Ou digo que A, põe um zero e corto. Tem o mesmo significado. Ou seja, esse aqui é o meu primeiro tipo de conjunto, que é o conjunto vazio, que não tem nenhum elemento. Outro, conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? A própria palavra já diz, é unitário, então só tem um elemento. No caso, no exemplo que eu coloquei aí, pessoal, como vocês podem ver aí, eu coloquei uma maçã como elemento unitário, para poder demonstrar que não é só número ou letras que representam um conjunto. Então, no caso aqui desse outro elemento aqui, eu vou colocar uma letra maiúscula
U de unitário é igual a 1. Isso é a representação de um conjunto unitário. Poderia ser 2, poderia ser uma letra A, certo? Então isso é a representação de um conjunto unitário, que tem só um elemento. O outro exemplo aí é o conjunto universo. E o que é esse conjunto universo? É o conjunto a qual pertence todos os elementos, certo? Eu acabei de falar em todos esses conjuntos aqui, ó. Vamos supor que o conjunto universo é todos os números que existem nos conjuntos. Por exemplo, eu fiz um conjunto U aqui, ó, que é 1. Vamos supor que esse outro conjunto aqui eu chamo de B, esse outro conjunto eu chamo de A. O que seria então o conjunto universo? Seria uma representação do diagrama de Venn. Vamos supor que aqui é U com um elemento, aqui é B com outro elemento, aqui é C com... A, na verdade, né? U, A com outro elemento. No caso aqui é um A pequeno, o elemento B de B é 2 e o outro é 1. O que seria o conjunto universo? É o conjunto de todos os elementos. Logo seria representado assim, né? Certo? Isso aqui. No slide aí a gente vê algumas relações que está dessa forma aqui, né? Um aqui e o outro passando aqui, ó. Mais na frente vamos entender essa relação aqui, certo? Outro tipo de conjunto é o subconjunto. O que é o subconjunto? Como a gente pode ver aí no slide, dados os conjuntos A e B, dizemos que B é subconjunto de A, se todos os elementos de B também forem elementos de A. Ou seja, é como se B gerasse um filho, certo? Vamos dizer que gerasse um filho. Ó. Dizemos que B é subconjunto de A se todos os elementos de B também forem elementos de A. Ou seja, ele está dentro de A, certo? Ó, escrevemos como isso? Escrevemos que B está contido em A. Ou seja, B está dentro de A. Podemos, nesse caso, dizer também que A contém B. Ou seja, A tem todos os elementos de B. Contém, ou seja, está guardado, certo? Ele guarda, aliás, ele guarda B. Um exemplo aí do lado, ó, de subconjunto, por exemplo, do A. Quantos subconjuntos eu posso retirar do conjunto A? O elemento 1, o elemento 2, o elemento 1 e 2 e o elemento vazio, que faz parte de todo o conjunto. Nesse outro exemplo aí, ó, o conjunto B, que é composto pelos elementos A, B e C. Quais os subconjuntos dele? Pode ser esses conjuntos unitários aí, que tem logo à esquerda, A, B, C, ou esses outros aí, ó, fazendo relação A, C, B, C, A, B, C, A, B, ou também, né, um conjunto vazio. Ó, vamos para a luz agora, para melhorar a ideia. No exemplo que foi utilizado aí, a gente disse o quê? Que B, vamos escrever no diagrama para melhorar. B é subconjunto de A, ou seja, B está contido em A. A gente pode substituir esse estar contido por estar dentro de A. Como assim? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Se ele está dentro de A, então eu escrevo outro círculo maior, incluindo ele. Vamos colocar o que aqui agora? O A, né? Certo, professor? Entendi. B está dentro de A. No diagrama de Venn, tá fácil. Vamos colocar um exemplo aqui, para melhorar mais ainda. Vamos dizer que o conjunto A é composto por 1, 2, 3 e 4, certo? E o conjunto B é composto por
1 e 3. Ou seja, eu vou colocar os elementos de B aqui dentro, que vai ser 1 e 3, e vou colocar os elementos de A aqui. Pessoal, percebam que inclui tudo aqui, ó. A inclui todos os números de B. Então, falta o que aqui para mim poder completar todo esse conjunto A aqui? Falta o 2 e o 4, né? 2 e o 4 aqui assim. Pronto. Isso é uma representação, é um subconjunto de A, é quem? B, certo? Ou seja, B está dentro de A. Mas qual outro subconjunto que eu poderia ter de A? Outro subconjunto que eu poderia ter de A poderia ser esse aqui, né? Poderia ser 1, poderia ser só o 2, poderia ser só o 3, certo? Ou poderia ser 1, 2, 3, certo? Ou 1 e 4, certo, pessoal? Ou seja, todos os números que vêm de A, que estão dentro de A, eu posso fazer os subconjuntos, certo? Então, resumindo, subconjunto que é? São elementos que pertencem a outro conjunto, certo? E a gente escreve dessa maneira: B está contido em A, ou B é um subconjunto de A, ou B está dentro de A, certo? E esse outro caso que eu comentei logo abaixo, que é A contém B, ou seja, A contém B, A guarda B, certo? Neste caso aqui, ó, B está dentro de A, como eu expliquei aqui, B está dentro de A. Nesse caso aqui, ó, A guarda os elementos de B, ou seja, A contém os elementos de B, certo, pessoal? Vamos agora para o próximo slide. Continuando o subconjunto. Se A não for subconjunto de B, então dizemos que A não está contido em B e B não contém A. Vamos só esse quadrozinho aí, ó. É como se fosse um resumo da relação entre conjuntos, certo? Para lá, se tiver apontado para lá, a gente lê está contido para o outro lado, ou está dentro. No outro exemplo aí, logo abaixo, a gente lê A contém B, certo? O outro, A não está contido em B. Outro, A não contém B. Vamos agora para a lousa aqui melhorar essa ideia. Bem, pessoal, fazendo essa relação, pode parecer meio complicado agora, mas com o passar do tempo e a gente resolvendo alguns exercícios e exemplos, vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? No caso aí, ó, vamos para o primeiro, né? Continuar com o mesmo exemplo. A está contido em B. Significa simplesmente que A está dentro de B. Ou a gente pode continuar com o exemplo passado, né? Onde, o que foi que eu fiz no exemplo passado? Eu disse que B está dentro de A. É a mesma coisa. A única coisa que eu mudei aqui, pessoal, foi só a posição. E como seria o desenho desse daqui, o diagrama, né? O diagrama de Venn? Eu poderia dizer que, deixa eu colocar um círculo aqui, outro aqui. Neste caso aqui, ó, A está contido em B, ou seja, A está dentro de B. Então aqui seria A e aqui seria B. Ó, B está contido em A. Como ficaria isso aqui no diagrama de Venn? B está contido em A. B está dentro de A. Eu só inverteria aqui, né? B está dentro de A. Só isso. Agora vamos para o outro caso. Caso isso não aconteça, né? Caso A
não contenha B. Caso A não está contido em B, certo? A não está dentro de B. Como seria um exemplo? A não está dentro de B. Poderia ser assim, ó. A, B. E se fosse para representar por número, como ficaria? Eu poderia dar o exemplo aqui, ó, que A seria esse conjunto 1, 2, e B seria esse outro conjunto 3 e 4. Ou seja, A não está dentro de B. A não está contido em B, certo? Agora vamos por exemplo de contém, né? A contém B. Ou seja, A guarda B. Quando eu digo A guarda B, eu também poderia dizer o quê? Que B está contido em A. A guarda B. A contém B. Vamos desenhar aqui, ó, utilizando a leitura, né? A guarda B. Ah, entendi. A guarda B. Certo? Então, como seria aqui um exemplo? Seria aquele primeiro exemplo lá, né? Seria A, seria, no caso aqui bem rápido, 1 e 2. Então, no caso, B seria 1. Certo? Isso aqui é só um exemplo. Ou seja, A guarda B. Certo? Caso contrário, caso A não contenha B, fica o mesmo exemplo aqui, ó. A não contém B. Como eu poderia descrever no diagrama de Venn? Normal. A, B, aqui embaixo. Pronto. A não contém B, ou seja, A está fora de B, certo? Agora vamos ver o conjunto dos números, certo? O conjunto dos números, como vocês podem notar aí no slide, ele é dividido entre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Pelo fato de a gente conseguir entender o que é um conjunto, vai facilitar bastante essa nossa aula agora. Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. Os primeiros números que você aprendeu estavam associados à situação de contagem, né? Esses números aí, ó, como a própria palavra diz, naturais, ou seja, que a gente usa naturalmente sem perceber para contar as coisas, certo? Aí, ó, tem um exemplo aí do conjunto dos naturais, é representado pela letra N e começa a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, pessoal, o módulo aí, ó, como está representado, para quem assistiu a aula passada, já fica mais simples representar um conjunto numérico, porque sabe que um conjunto é representado por uma letra maiúscula, está entre chaves, né? E o que compõe esse conjunto são os elementos, que no caso são 0, 1, 2, 3, e esses 3 pontinhos no final aí, ó, é como se continuasse infinitamente, certo? Vamos agora ver as características, ó. Qual é a primeira característica aí? Todo número natural tem um sucessor, certo? A consequência disso é a de que o conjunto dos números naturais é infinito. Ou seja, se... pessoal, acho que todo mundo sabe o que é sucessor, né? Sucessor é o próximo. É a mesma coisa que eu dizer o próximo número. No caso aí, quem é o sucessor do número 1? É o número 2. Do número 5? É o número 6. Do número 99? É o número 100.
Ou seja, os números naturais sempre têm um sucessor, por isso que ele é infinito, certo? Ou qual é a outra característica dele? Há apenas um único natural que não tem antecessor, é o zero. Ou seja, pessoal, nós estamos trabalhando também com dois conceitos, né? O número sucessor e o antecessor. Como a própria palavra diz, antecede algo, sucede algo. Ou seja, quem é o antecessor de 2? Neste caso aí é o número 1. Quem é o sucessor de 2? Neste caso é o número 3, certo? Lembrando que o zero também é um número natural, certo? Que a gente costuma utilizar. Para a gente se lembrar do conjunto dos números naturais, basta notar, né, a palavra natural. Como assim natural? Quando a gente começa a falar números e aprender os números, é normal que a gente fale 3 laranjas, 2 lápis, né? A gente faça essa contagem. 0 e não tem nada, nenhum objeto. Porque se tivesse, por exemplo, um número aí, -1, uma criança iria estranhar se a gente falasse -1. É estranho, né? -1, -2, a gente não vê. Ou então, comumente, ou então 1,37, 1,32. A gente só vai perceber isso depois, certo? Então, vamos agora dar continuidade à próxima característica, que é a terceira. Entre dois números naturais consecutivos, não existe outro número natural. O que ele quer dizer com isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho o 1 e o 2. No conjunto dos números naturais, não tem nenhum número entre 1 e 2, certo? Isso no conjunto dos números naturais. Então quer dizer que em algum conjunto pode existir números entre 1 e o 2? Sim, pode. Nós vamos ver mais na frente, certo? Então, esse é o conjunto dos números naturais, que não tem número entre eles. Qual a terceira? Aliás, vamos para a quarta, né? Quarta característica deles. Adicionando ou multiplicando dois números naturais qualquer, obtém-se outro número natural. O que é que isso quer dizer? Se eu for fazer uma soma, 1 mais 2 vai dar o quê? 3. 3 é um número natural. 1 mais 5, que são dois números naturais, também vai dar outro número natural, que é o 6. Certo? Isso somando. E se eu fosse multiplicar, também daria um número natural? 2 vezes 3, 6. 6 também é um número natural. Ou seja, tanto a soma quanto a multiplicação de números naturais geram outro número natural. Certo? Agora vamos para o próximo slide. Conjunto dos números inteiros. Usam-se esses números em contexto e problemas sobre saldo positivo ou negativo, operações de débito e crédito, certo? Como também é utilizado para temperatura, altitude, certo? E como é que eu represento esse conjunto? De novo, né? A diferença do conjunto dos inteiros por natural é que os inteiros possuem número negativo. Vamos ver a representação dele aí logo abaixo. Ele é representado pela letra maiúscula Z e tem tanto números negativos quanto números positivos, né? Incluindo o zero. Bem, essa forma de descrever do lado esquerdo, como a gente aprendeu, né? Normalmente a gente utiliza ela. E como a gente pode representar em uma reta numérica? Daí o outro exemplo aí do outro lado, certo? Vamos para a lousa para entender melhor esses conceitos, as características dos números inteiros, certo? Pessoal, a primeira característica dos números inteiros, o que é? Todo número inteiro tem um sucessor e um antecessor. Consequentemente, disse que um dos conjuntos de números inteiros é infinito à direita e à esquerda. O que é que isso quer dizer? Se todos eles, possuem um antecessor e um sucessor, vamos colocar aqui -1. No caso da reta numérica, depois do -1, para frente, para o lado direito, seria quem? 0.
E depois do 0, 1. E depois do 1, 2. E aqui, ó, antes do menos 1, o antecessor de menos 1 é quem? Menos 2. Certo? Então, essa é a característica dos números inteiros. Eles sempre vão ter um antecessor e um sucessor. Então, ele tanto é infinito na reta numérica para a esquerda quanto para a direita. Certo? Esse aqui é no caso dos números inteiros. Qual a diferença dos números inteiros para o natural? O natural ele é infinito para o lado direito. Por quê? Os números naturais se iniciam com o número 0. 0 não tem um antecessor, certo? Quando a gente vê uma daquelas características, que é todo número natural possui um sucessor. Aliás, quase todos os números, né? Porque o 0 não possui antecessor, mas possui sucessor, que é o 1. Depois 2, 3. Bem, essa é a diferença, certo? Entre os números natural e os números inteiros. Que os números inteiros, qualquer elemento tem um sucessor e um antecessor. No caso dos números naturais, a diferença é que o 0 não possui um antecessor, certo? Pronto, essa é a diferença básica. Bem, qual é a outra característica dos números inteiros? Entre dois números inteiros consecutivos, não existe outro número inteiro. É a mesma característica dos números naturais. Está aqui, ó. Aqui é um Z e é o N. Né? Aqui é a representação dos números naturais, aqui é a representação dos números inteiros. Certo? A mesma característica, vamos para a segunda característica, né? Que tem no número natural, também tem no número inteiro, que é o que? Entre dois números dele, 1 e 2, não existe nenhum outro número inteiro, certo? Neste caso, menos 2, menos 1, não existe nenhum número entre eles. Esse é um exemplo. Ah, então tem conjunto que possui números entre eles, entre os números inteiros? Tem, a gente vai ver mais na frente, certo? Qual é a terceira característica? Adicionando ou subtraindo dois números inteiros quaisquer, obtém-se um número inteiro. Ou seja, é a mesma característica dos números naturais, essa terceira característica é a mesma para os números inteiros. Se eu somar esses números aqui, 1 mais 2, eu vou ter um número inteiro. Se eu subtrair também, da mesma forma, eu vou ter um número inteiro, certo? Por exemplo, 2 menos 1 é igual a 1. Ah, professor, e no caso de eu pegar um número negativo e um positivo, ou então eu querer somar dois números negativos, como menos 2 menos 1? No próximo slide eu vou explicar isso aqui, como a gente faz isso aqui, certo? Vamos entender primeiro só quem são os números inteiros. Então, vamos lá. Então, a terceira característica, o que é? Que adicionando ou subtraindo, a gente obtém outro número inteiro. O mesmo serve para o conjunto dos números naturais. E multiplicação da mesma forma. 1 vezes 2 vai dar igual a 3, só para demonstrar, certo? Então, pessoal, percebam aí que os números naturais possuem muitas características em comum com os números inteiros, certo? O quarto aí, ó, multiplicando dois números inteiros, vai gerar outro número inteiro. No caso, que eu fiz aqui já, né? Essa última característica demonstra o porquê que os números inteiros e naturais possuem tantas semelhanças, certo? Os números naturais estão contidos dos números inteiros. Como assim? Vamos fazer o diagrama de Venn para ficar melhor, né? N está dentro de Z, ou seja, os números naturais estão dentro dos números inteiros. Vou escrever aqui, ó. Os números naturais estão dentro, está contido nos números inteiros.
É por isso, pessoal, que tem tanta semelhança entre eles. Ou seja, o conjunto dos números inteiros possui todos os conjuntos dos números naturais. Como assim? Vamos escrever aqui um conjunto dos números inteiros. Só um exemplo, menos 5, não, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ó, e assim vai. Percebam que daqui, ó, a partir do 0 em diante, é o conjunto dos números naturais. Menos 1, menos 2, aí não, aí já pertence ao número, ao conjunto dos números dos inteiros, certo? Por isso, ó, que n está contido em z, ou seja, todos os elementos do conjunto dos números natural está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Ou seja, é como se eu fosse apresentar o número dos conjuntos inteiros aqui, eu colocasse os números negativos aqui e aqui dentro os números positivos. Inteiro, né? Certo? Utilizando esse exemplo aqui, eu colocaria aqui menos 2, menos 1 e completando o número inteiro, colocaria 0, 1 e 2 aqui, no caso, né? Ou seja, lembrando, pessoal, que os números inteiros é tudo isso aqui, hein? É a união desses elementos aqui, de todos os elementos que estão aqui dentro, certo?